Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade, Senhor, é o que nós cantamos no refrão do Salmo. E há algo interessante que na primeira estrofe do Salmo responsorial, o salmista vai dizer para o Senhor: Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Nós cristãos precisamos a cada dia progredir na verdade de Cristo e não ter medo da verdade. Por isso que o salmista rezou ao Senhor dizendo: Afastai-me do caminho da mentira. O pai da mentira, diz um dos evangelhos, que é o próprio diabo. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Como filhos e filhas de Deus, todos nós somos convidados a viver na verdade de Deus e não vivermos na mentira, na ilusão que esse mundo propaga a cada dia em nossas vidas. Mas o que o Evangelho de hoje ele tem a nos dizer? O tema tratado por Jesus no texto do Evangelho é sobre a primeira multiplicação dos pães. A nível de conhecimento para todos nós, em todos os Evangelhos aparecem 6 relatos sobre o milagre da multiplicação dos pães. O relato desse milagre aparece 2 vezes no Evangelho segundo Marcos, 2 vezes no Evangelho segundo Mateus, 1 vez no Evangelho de Lucas e 1 vez no Evangelho segundo São João. O Evangelho de hoje ele começa dizendo que naquele tempo Jesus ficou sabendo da morte de João Batista e partiu para um lugar deserto e afastado. Alguns teólogos, quando vão estudar esse versículo, eles querem ressaltar que a atitude de Jesus de partir para um lugar deserto, após receberem a notícia da morte de João Batista, não é que Jesus estava com medo também de morrer? Não é que Jesus estava com medo dos seus adversários? Na verdade, Jesus vai para um lugar deserto e afastado para estar a sós com Deus. Esse lugar deserto e afastado, dito aqui nesse texto, significa
o momento de recolhimento que Jesus queria ter com o Pai. Se nós quisermos crescer numa vida de oração, precisamos aprender o recolhimento interior, porque Deus, Ele não fala no barulho. Por isso que quem quiser crescer na via de oração precisa buscar o silêncio, precisa buscar o recolhimento interior. Em várias passagens do Evangelho, Jesus tinha momento que ensinava aos discípulos, momentos que estavam com as multidões, mas também momentos que Jesus estava a sós. Por isso, eu digo a todos vocês, se querem crescer na vida de oração, busque um lugar deserto no seu coração. Busque o recolhimento interior. Mas o ponto central do Evangelho de hoje é que as multidões seguiam a Jesus por onde ele ia. E quando Jesus saiu daquele lugar deserto e afastado, ele percebe que as multidões estavam com fome. E qual foi o sentimento que Jesus teve? O Senhor sentiu compaixão daquela multidão. Jesus percebia que aquele povo estava com fome. E Jesus disse para os discípulos, trazei esse povo para cá. Não precisar ir para lugares aí, comprar pães para dar a esse povo, mas que vós mesmo podeis dar de comer a esse povo. Os discípulos não entenderam essa expressão de Jesus. Daí, o que Jesus manda os discípulos fazerem? O que vocês têm aí? E os discípulos apresentaram para Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? Aqui é que está a questão. Jesus, Ele é Deus. Por mais que nós tenhamos pouco, com Deus, Ele multiplica. Por isso que nós, cristãos, precisamos ter fé no poder de Jesus. Porque se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, o que Jesus também não pode multiplicar na nossa vida? Basta que creiamos, basta que saibamos que o pouco que nós temos, Deus pode fazer muito por nós. E esse milagre da multiplicação no Evangelho, ele é a prefiguração da Eucaristia. Gente, a grande mensagem que o Evangelho e a própria Igreja quer nos deixar hoje é sobre a Eucaristia. O grande pão vivo que nós temos é a Eucaristia. É aqui que nós nos alimentamos. É aqui que nós buscamos refúgio, força para a nossa caminhada. Tem uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, que é muito bonito, que o próprio São João Paulo II escreveu na sua carta encíclica, quando ele falava sobre a Eucaristia. Diz assim: a devoção de adorar Jesus sacramentado é, depois de todos os sacramentos, a primeira de todas as devoções, a mais agradável a Deus e a mais útil para nós. Gente, olha o que um santo da igreja disse a respeito da Eucaristia. E São João Paulo II, quando escreveu a sua carta encíclica, falando sobre o valor da Eucaristia, ele vai repetir e enfatizar o que Santo Afonso Maria de Ligório disse. Por isso, você de casa, eu quero dizer que a primeira devoção de um católico é adorar a Eucaristia. Quem está dizendo isso é Santo Afonso Maria de Ligório. Eu apenas estou reafirmando e repetindo que a primeira devoção de um católico é adorar Jesus na Eucaristia. E disse também São João Paulo II, que quando ele estava vivo, a maior experiência que São João Paulo fazia é que ele passava momentos longos adorando Jesus Eucarístico. E era na Eucaristia que São João Paulo II, ele experimentava o consolo de Deus, a força e o apoio
de Deus. Meus irmãos e irmãs, os santos da igreja estão nos ensinando. Há quanto tempo que nós temos dado tempo para adorar Jesus na Eucaristia? Diz ainda São João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia. E o Concílio Vaticano II vai dizer que a Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Então, o centro da nossa fé, a razão do nosso existir é por causa da Eucaristia, porque a Eucaristia é o próprio Cristo Jesus. Mais uma vez eu digo para você de casa, valorize hoje a Eucaristia na sua vida. Não deixe de participar da Santa Missa, se possível todos os dias, mas durante toda a sua semana, coloque-se em adoração diante do Santíssimo Sacramento. E ali você vai encontrar força, você vai encontrar refúgio, você vai encontrar consolo, porque a Eucaristia é o próprio Jesus. Por isso que nós, católicos, passemos a redescobrir a essência e o valor da nossa fé, Jesus Eucarístico. Por isso que é muito importante que um católico ele chegue antes de começar a missa. Ele não deve chegar na hora que vai iniciar a celebração eucarística. Ele deve chegar momentos antes para fazer o seu momento de oração. Por isso, você de casa, antes de ir à missa, chegue um pouquinho antes na sua comunidade, na sua paróquia, para fazer um breve momento de oração. E no momento da celebração eucarística, que você possa colocar o seu coração nesse grande mistério da fé. E eu tenho certeza que quando você, com o coração preparado, receber a Eucaristia, você estará recebendo o grande tesouro para a sua vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu concluo deixando essa mensagem para todos vocês. Que nós passemos a valorizar a Eucaristia. E eu digo para vocês como uma experiência própria de sacerdote. Todos os dias eu não deixo de entrar na minha capela para adorar Jesus Eucarístico. E tudo que lá peço e tudo que lá entrego a Jesus, depois Ele me responde e dá o sinal. Então aquilo que também acontece comigo pode acontecer com você. Que você possa buscar na adoração eucarística o próprio Cristo, que é força, consolo e refúgio para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.